A gente recebe hoje aqui no Alesp Conecta o Cadu Previero, que é locutor da 89 FM. A gente vai falar aqui no programa sobre como a música conta a história do nosso país, em especial o rock. Fique agora com a íntegra da entrevista. Cadu não se formou em propaganda e marketing, alguma coisa Foi assim? Como é que propaganda e é? marketing, mas assim, paralelamente à faculdade, a gente tinha feito um curso de locução no Senac, que é um curso que você faz com 18 anos. Então, até os 18 você não pode, tem que estar a voz Uhum. formada, aquela coisa toda. Então, foi a partir desse curso que a minha carreira deslanchou. Na verdade, eu me formei em propaganda e marketing, mas nunca trabalhei em agência. Hoje, o que eu uso de marketing são projetos paralelos meus, né? E o marketing pessoal. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar em rádio com 19, né, 19 para 20 anos, e não parei até agora. Então tenho diploma, formado em propaganda e marketing, Tá. mas não exerci, Nunca trabalhou na nunca, área, sempre em foi rádio, no sempre em rádio. rádio. E como que você foi parar na 89? Conta pra gente. Olha, na verdade, o meu primeiro emprego foi uma rádio espírita, né? É muito engraçado, porque foi eu tinha acabado de formar no Senac, e foi a Rádio Boa Nova de Guarulhos, que é a AM, Sim. a 1450, é RBN, eu acho que está lá agora. Então, foi por acaso, muito por acaso. Minha tia morava em Guarulhos, fui lá um dia tomar um café e tal, estava lavando o quintal, e o vizinho dela tinha um programa espírita lá na Rádio Boa Nova, que era uma Tá. rádio ali de Guarulhos, e eles iam implementar um jornal, que era o jornal da Rádio Boa Nova, e aí mandei um piloto, né? Então fui fazer uma entrevista lá. Uhum. Na época era o Maurício Siqueira, que é o irmão do Cacá Siqueira, que estava na Tá. PAN e tal. Hoje tá, acho que na Mundial, nem sei. Tá na Super Rádio, Cacá, um abraço aí pro Cacá. Sempre encontro ele no elevador lá da rádio. E era o irmão dele, muito engraçado. Eu vim conhecer o Cacá tempos depois aqui no prédio do 89. Mas o. Então eu lembro que eu cheguei com uma fita cassete do The Cult. Não tinha nada a ver. Então eu já gostava de rock, já fazia programas de rock piloto no Senac, tinha feito Tá. curso no Senac. E aí levei lá, lembro que foi, eles gostaram, o Maurício gostou e tal, mas tinha que dirigir, não tinha, eu estava com 18, não tinha Uhum. tirado a carteira ainda, e aí não rolou emprego naquele primeiro mês. Aí me ligaram um mês depois, né? Falaram, olha, eu gostaria que você participasse e tal, mas tem que dirigir o carro da rádio para fazer reportagem em Guarulhos. Falei, ah, pô, não dá, né? Espera eu tirar a carta. Não, preciso hoje, Agora vai entrar pronto. um aí no teu lugar e tal. Aí eu lembro que eu acho que uns 2 meses depois, o Maurício me ligou de novo, falou: "Ó, meu, você quer trabalhar?" Eu falei: "Mas nem tirei a carta, eu desisti de tirar a carta, o Maurício." Eu falei assim: "Não, mas não tem problema, o cara que entrou, que eu coloquei no seu lugar, ele bateu o carro da rádio, agora a rádio vai ter que ter um Não motorista preci para os boa. apresentadores e repórteres." Eu falei: "Ah, então beleza, vai." Obrigada, outro repórter, por ter E batido o foi, carro. né, e aí foi. E paralelamente eu fui fazendo vários testes, né, em outras rádios, então foram praticamente todas as FMs de São Paulo, mas a que eu queria mesmo era a 89, era uma rádio que eu ouvia desde 85. Isso aí na Rádio Boa Nova foi em 92, Tá. que eu tinha acabado de fazer o curso, trabalhei lá em 92, 94, Uhum. né. E foi uma experiência sensacional, porque o AM é legal, você aprende muita coisa mesmo, muita coisa de entrevistas e reportagens, foi toda a base feita ali na Rádio Boa Nova. Tá. Então quando eu entrei em 89 já tinha já um punch de entrevistar, que você acabou entrevistando bandas que você gostava, Sim. nacionais, internacionais, e aquilo foi uma base sensacional, né. Eram programas populares, sertanejos, não era o que eu gostava, mas eu entrava de hora em hora lendo notícia e às vezes fazia reportagens Foi locais. sua escola ali Foi, no dia a foi. dia Devo muito mesmo, à né. A Rádio gente Boa tem a Nova. técnica na no Isso, Senac, isso. tudo aquela coisa, mas o dia a dia é só ali mesmo fazendo, não E tem como, aí né. acaba encontrando todo mundo, o Walter Moda, Osmar Zani, essa galera toda estava naquela época ali, 92, José 94. conhece todo mundo. Não, e encontro eles lá no prédio lá da 89 hoje, no elevador, a gente troca uma ideia, é muito engraçado. Eu tinha 18 anos, era um moleque ali, não sabia nada, eles ensinavam: "Meu, tem que fazer isso e tal." Então foi uma escola, realmente. E de lá foram vários testes no Uhum. 89, e aí eu entrei no 89 em janeiro de 95. E aí, eu brinquei no começo do programa, falei: "A entidade da rádio e tal", porque Hã. assim, quem está acostumado a ouvir 89, sabe que voz Cadu é a voz oficial ali da 89, vamos falar assim, Ah, né. uma das, né, então Não, sim, tô dizendo, mas assim, quem sim, tá acostumado a ouvir, né. Por isso que eu brinquei com isso, porque assim, 89 você fala de Cadu, Cadu 89 é isso. muito a sua história com a É, história da rádio, né. Aqui também a gente quer contar um pouquinho de bastidor, né, você falou tá. de entrevistar muitas bandas e tudo mais. Que você já fez nesses 25 anos, você pode contar pra gente que deu certo e na hora que você queria entrevistar deu errado alguma coisa de bastidor, que você pode contar de história legal aí pra Ah, eu gente? acho que, assim, de dar errado não, acho que sempre o nervosismo veio muito antes, Tá. né. Já aconteceu de fazer flash de show, Monsters of Rock, você tá com a folha toda pronta ali, puf, bateu um vento e levou. Aí você pior que era, você tinha colocado o nome de todo mundo da banda, e tal, lá no Pacaembu isso daí. Aí eu acho que era o Morcegão, na época me chamou, puf, voou a folha.
Aí tudo bem, eu acho que descrever, que nem colinha, você Aham, escreveu, você aí você escreve. tem que Rádio é bom por isso, então, ninguém aí você tá tem que vendo, improvisar, né, né, ali. são improvisados que você tem que dar. Acho que saia justa não, assim, então foram entrevistas legais, entrevistei a Alanis Morissette em 96, a que eu gostei muito foi do Joey Ramone, dos Uhum. Ramones, então ele saiu foi a última turnê dos Ramones do Brasil, no Olímpia, em 96, Adiós Amigos, ele foi muito legal, porque ele tinha um programa de rádio em Nova York, ele me deu até um cartão que eu guardo hoje, uma relíquia, ele tinha um Lógico. programa só de trios femininos, The Ronettes, que canta Be My Baby, ele gostava muito disso aí, do Phil Spector, produtor, e aí eu lembro que foi uma entrevista muito legal. Então, Alanis, jogar bola com Iron Maiden, o Joey Ramone foi sensacional essa entrevista, e aí foram entrevistas interessantes, não teve saia justa, Sim. né? Mas eu gostei demais. E continuo gostando de todas as entrevistas. O que vier é sempre um frio na barriga, né? Você não sabe. E se a gente não tivesse fio na barriga, não funciona, Porque eu você não acho. sabe, você vem com uma pauta pronta ali, e É, na hora, às vezes, o cara te responde uma, duas, três, logo na largada já respondeu três uma vez, já né? foi, né, Você agora tem você que tem que saber se você tem que se preparar para saber um pouco da história do artista, principalmente esses gringos, né? uhum. Então eles são, Eles têm os às tempo vezes são contadinho também, legais, né. às vezes são muito simpáticos e às vezes não, né? Os nacionais, ok, não tem problema. Não tem problema. E a gente tá falando de rock, 89, rock, e o rock aqui no Brasil, né, É, foi uma forma aí de expressão da juventude nos anos 80, ali 90, é ainda hoje, mas naquele momento, mais. Você que viveu e vive isso dentro, né, o é, que que você pode falar um pouquinho, sobre aquele momento e o papel hoje do rock no Brasil? A gente sabe que hoje há outros sim. tipos de música, mas se a gente pudesse pensar nessa questão histórica do rock, que eu acho que é muito latente pra gente, assim, né, tanto aqui fora do Brasil, mas Eu acho que enfim. antes da ditadura tinha os programas de rock, acho que foi a Celi Campelo e o Tony Campelo os primeiros, era acho que Crushing Hi-Fi, alguma coisa assim, foi de 58 esse programa. Então, acho que na fase dos anos 50, a bossa nova e o rock ainda é aquela fase paz e amor, né, Sim. e eu acho que nos anos 60 o rock tomou uma atitude grande ali, né. Acho que não só o rock, a Tropicália, assisti recentemente o filme do Wilson Simonal, Uhum. né, que ele se envolveu numa trama ali com a parte artística dele e a ditadura, mas acho que na fase dos anos 60, a Tropicália principalmente foi contestadora ali, a Jovem Guarda já não, né, e eu acho que muita gente criticou o Roberto Carlos quando ele foi ganhar o festival em 67, achou que ele iria voltar e ter um posicionamento político, e acabou nem rolando isso, então acho que foi fundamental ali nos anos 60, o rock, os anos 70, no Brasil, eu acho que ficou meio ali sem saber o De um caminho certo, lado pra onde e eu ir. acho que a grande retomada foi nos anos 80, que foi aquela fase da reabertura, tal, Uhum. veio o Rock in Rio, e as bandas deram um boom, que eu acho que foi o boom sensacional ainda do rock nacional, aquela década de 80, sem ser saudosista, Sim. mas eu acho que as bandas ali foram bandas hitmakers mesmo, então bandas que conseguiram chegar até o ano 2000. Chegam e a gente sempre escuta músicas É, daquela época. E uma outra questão, naquele momento se fazia um tipo, de música que dizia muito sobre o momento, sobre a sociedade isso, e tudo mais. isso. Hoje, não sei se é leitura do senso comum, que não se consegue fazer isso. Não. Então eu não Não vejo. mesmo, Cadu? Eu acho que não. As bandas, por exemplo, tanto que você vê um Que País é Esse da Legião Urbana totalmente atualizado, né? Então onde você vai, eu vou discotecar, você toca, todo mundo canta. Uhum. Isso de todas as gerações, né? Pessoal mais novo de 18, 19 anos, É até menos, atemporal, né, que a gente são fala. atemporais, né? E dizem muito até hoje, são super atuais, né? Então são várias músicas ali do rock nacional daquela época dos anos 80 que elas conseguem se manter até hoje, sempre muito atuais. Então parece que aquele contexto ainda continua, né? E as bandas novas não souberam aproveitar isso ou seguir esse legado. Então tem bastante coisa nova interessante, né? Mas acho que o rock nacional ele tem um hiato ainda que ele está participando, não chegou nada de novo. Criou-se um hiato depois do ano 2000 Tá. e esse hiato continua, não foi nada muito preenchido ali. Mas, isso você entende como é um momento, até aquela coisa do momento histórico, do que a Sim, gente está sim. vivendo, ou as pessoas talvez não consigam se posicionar melhor como naquela época as bandas se posicionavam melhor? Então, entrevistando esse pessoal todo, eles falaram que aquilo foi muito inconsciente, então foi um movimento, eles queriam fazer uma banda, não tinha pretensão nenhuma de estourar, De querer fazer aquilo, vou isso. escrever sobre E o isso. mercado fez com que estourasse. Então Tá. acabou estourando a Blitz, aí falou: olha, precisamos de bandas de rock. Então eu acho que até partiu mais das gravadoras aquele movimento.
né. Eu Tá. lembro que, assim, o Paulo Ricardo, mesmo o Marcelo Nova do Camisa de Vênus, Uhum. chegavam com 2, 3 músicas: "Ó, tá contratado", né. O Paulo Ricardo acho que tinham 3, 4 gravadoras em cima do RPM, ele estava escolhendo, e nem tinham lançado o primeiro, né. Então, abriu-se muito o mercado para o rock nacional e muitas bandas, né, utilizaram aquilo para aquele sucesso para contestar. Então, eu acho que foi muito importante isso daí. Contestaram, outras nem tanto, tinha o rock carioca, que não era tanto, era uma coisa mais praia, né, o da Blitz era mais brincadeira, Mais mas você vê Legião tranquilidade. Urbana, Plebe Rude, as Sim. de Brasília, né, principalmente, Capital Inicial. Depende muito da região também, da onde elas Também, estavam vindo, do contexto que eles estavam que vivendo, era muito daquele momento. isso, muito claro, as do sul, né, era uma coisa mais tranquila, né, tinha o Nenhum de Nós, até hoje Humberto Gessinger, o Engenheiros do Havaí, é uma coisa mais poética, né, do sul. Eu acho que Brasília e São Paulo foram as que contestaram mais. Titãs, que com Cabeça de Dinossauro foi Sim. foi um marco ali, eles pegaram um punk rock pesado ali, né, músicas como Igreja, Polícia, e por aí foi. Então, aqueles álbuns daquela época, 85, 86, foram bem contestadores. Você falou uma coisa interessante, a gente não pode ser saudosista, apesar Não. de entender que aquelas músicas ainda refletem muito hoje o que a gente tá vivendo. Mas você falou, tem coisa boa também agora, se você puder destacar aí alguma coisa que você Assim, pode eu acho falar eu pra acho que as gente? últimas Pra bandas, quem vai, não tá acostumado a ouvir e tal. que eu acho que algumas já, infelizmente, tipo o Charlie Brown, né, Uhum. não foi foi contestadora na linguagem do chorão aí, aquela coisa de skate, mas passava um recado, né. O Rapa também. Então as bandas que sobreviveram até 3, 4, 5, 6 anos Atrás. atrás, né. De lá pra cá, ainda acho que teve essa sobrevida aí com essas bandas todas, né, veio Tijuana, veio Maleva, Raimundos foi Raimundos. até onde deu, né. Acho que Raimundos também foi muito bem sucedido ali Uhum. da virada de 99 para 2000. Charlie Brown continuou também, né, na década de 2000, Rapa, então vieram outras bandas. Já o Jota Quest não enquadraria nisso, mas é uma banda de pop rock legal, Sim, merece o respeito da são gente também, lógico. É que a né. gente tá falando aqui de um outro tipo de Eu contexto e acho que tal, mas ainda enfim, arriscaria Raimundos e Charlie Brown nessa última leva aí. nessa última É. leva. E que Raimundos de uma agora maneira mais irônica, mas contestava sim, também na linguagem deles de fazer um forroque, né, um hard forró, enfim. Foi uma ideia, achei bem interessante. E o Charlie Brown, uma linguagem de skate de rua, mas pegou toda uma geração, né. Então acho que pra mim, bandas que conseguiram, se identificar com a linguagem de uma geração, foram aquelas. Hoje eu não vejo essa identificação do público com uma banda, assim, bandas que têm 3, 4, 5 hits, né, que conseguem fazer um show sozinha, não precisar de 3, 4, 5, que é o que uhum. acontece muito hoje, né, e dá o seu recado, deu o seu recado até onde foi, né, e tiveram uma vida longa, né. Foram, acho que o Charlie Brown 15 anos, ia para 20 anos aí. É quase isso é verdade. No próximo bloco, a gente continua o nosso bate-papo com o Cadu Previero, locutor da 89 FM, falando como a música, o rock, conta a história do nosso país. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje, que fala sobre como o rock ajuda a contar a história do Brasil. E agora a gente tem um quadro aqui, o Ah, que legal. primeiro quadro do nosso programa. Solta a vinheta aí que eu já explico. Hora da pergunta. Simples, hora da Tá. pergunta. Alguém vai te perguntar alguma coisa, a gente fala para o pessoal aqui do entorno, aqui da casa, sobre o nosso tema, e o que eles querem, eles perguntam. Solta aí a primeira. Oi, aqui é a Dani Alves e queria saber da opinião do Cadu sobre o Rock in Rio ter virado literalmente um festival de música, né? E deixado seu conceito inicial de ser um festival de rock and roll mesmo. Bem polêmica a pergunta, mas, eu concordo com ela, né. Eu acho que o Lollapalooza ainda é um festival de rock característico, vamos comparar o Lollapalooza hoje com Tá. o Rock in Rio, né. Então, o Lollapalooza tem a parte de eletrônico, né, um pop, mas o rock, mas não foge muito do contexto. Agora, esse último Rock in Rio eu fiquei impressionado porque, a diversidade, eu acho que teria que ser um nome Pop em Rio, né, não Rock in Rio. É Eu verdade. acho, tem que ser Pop in Rio, seria mais justo, né, com todo mundo. Olha, é um festival de música pop, envolvendo rock, funk, pop, o que for, né. Eu fiquei muito espantado com, acho que foi o show da Isa, né, fui acompanhando pela TV, Uhum. e a Isa chama Alcione, então assim, mas aí, olha, a Alcione veio cantando Não Deixa o Samba Morrer, né.
dentro do... Aí você viu o logo Rock in Rio, Com ela no palco sentada numa cadeira, que ela não vai ficar muito em pé, Sim. e não deixa o samba morrer, né? Então, eu acho que ali extrapolou um pouco demais. Não desmerecendo a Alcione, uma ótima cantora, né? Sim, a gente entende. Achei legal aquela parte que ela cantou com a Isa Aretha Franklin, aquilo sensacional. Você chamar aquela pessoa e colocar ela num contexto de rock, pop, Uhum. soul e blues, Ótimo. ok. Então a Alcione teria que vir ali para cantar aquilo. Não cantar as músicas dela. Tudo bem que deixar ela cantar as músicas, mas Sim. aí já fugiu completamente, né? Então, a Ivete Sangalo está em quase todas as Uhum. edições, né? Também uma ótima artista, não vamos A desmerecer a gente não tá Ivete falando aqui Sangalo. da questão Não, de da questão do artista, é a questão artista. do que é O o tema é rock, festival. então, o Rock in Rio de 85, eu acho que foi o grande Rock in Rio. Apesar de ter tido o Eduardo Quem ainda não Duzec, nasceu Alceu nessa que ele época, não nasceu, mas assim, já vinha naquela linha do Medina. você Então, contar pra gente, né, mas um eu pouquinho. lembro que ali rolaram uns protestos ali no primeiro Uhum. Rock in Rio, porque colocou Eduardo Duzec, Alceu Valença, aí Moraes Moreira, aí já virou trio elétrico, aí já virou uma bagunça. Eu lembro que eles estavam, até Kid de Abelha quando entrou, Uhum. né, o pessoal já vaiava, porque, nossa, já é pop. Então ali era um festival de rock mesmo, e eu lembro que o pessoal contestou muito esses artistas mais populares. Agora, com o tempo veio, né, então Mas esse parece que lance acostumou por osmose, não sei o que acontece, Mas né. esse lance, você falou uma palavra, diversidade. Hoje em dia se Ok, fala tema diversidade, diversidade, ok. diversidade. E aí eles não mudam o nome porque é um nome comercial que pegou, e aí você falou, é mais justo eles mudarem, mas como é que eles vão descaracterizar aquele É, negócio que deu então. Na certo? verdade, assim, virou É uma uma marca. confusão, É né, uma vira uma logomarca, é marca. uma empresa, uma É. marca, até entendo aí a família do Medina, Uhum. é essa aí mesmo. Então, eles estão mantendo a marca e abrindo o festival para outros ritmos, né. Mas E foge do tem que deixar contexto. claro isso, né, Tem que às deixar vezes claro, fica naquela: né. "Não, é um festival de continuamos com o festival de É, rock, ponto, acabou", e não, né. a solução foi deixar o final de semana um dia é o dia pop, é o dia de rock, é o dia com sei lá, Não fazer a mistureba, né, do de mistureba. começar uma salada virou salada de É. fruta quase, Então, né. Não estamos hoje, sinceramente, o desmerecendo, que eu acho um festival de rock mais próximo de ser um festival de rock é o Lollapalooza, que né. efetivamente pra quem gosta e pra quem Sim, são quer bandas de aquilo. rock, alguma coisa mais pop e alguma coisa eletrônico que ainda, tá meio que naquele contexto ali. Então acho que o pessoal de rock ainda vai numa tenda de eletrônico e respeita aquilo, né. Uhum. Então tá dentro desse universo aí o Lollapalooza. Agora o Rock in Rio fugiu completamente. Fugiu completamente segunda. Oi, eu sou o Bruno Vinícius. Cadu, como você vê o movimento musical hoje em São Paulo e no Brasil? Me parece menos politizado do que em décadas anteriores. Total. Eu não vejo mais, como eu falei, hinos como que país é esse, né, Plebe Rude até quando esperar e outra, eu não vejo e nem acho que vai ter um Faroeste Caboclo Mais. novamente mais, né. Esquece, era aquele Não momento e sei, então ponto. aquele momento, mesmo o Capital Inicial que teve uma primeira parte um pouco mais contestadora ali, hoje tá mais voltado para o pop, então nem é mais tão contestador, é uma banda de 35, 36 anos, né. E o resto veio vindo, acho que não vi bandas novas surgirem com uma atitude mais política, ou contestando algo da realidade atual política do país. E uma das ideias do Alesp Conecta, quando ele foi pensado, foi justamente para que a gente conseguisse chegar num público mais jovem. Um público mais jovem que Sim, hoje não quer saber de política. não, não. Né, que talvez passe aqui na frente, aqui na Pedro Álvares Cabral, quem é aqui de São Paulo, na frente do Parque do Ibirapuera, olhe para o Palácio 9 de Julho e às vezes não saiba, ou É, que não queira saber o que aconteça aqui dentro. E a nossa proposta do programa era ser um programa mais leve, não sim, tão sisudo, que falasse de outros temas além do parlamento, mas que tivesse aqui dentro para tentar aproximar esse público. claro. E a gente tem muito disso. Talvez não aconteça músicas, letras como daquele tipo, porque hoje a juventude está interessada em outra coisa. Isso, o cenário é outro, É né. outra coisa. Não, veio a internet, por incrível que pareça, naquela época, quando eu entrei em 89, tinha um livrinho da revista Bis, encadernado, que era um bloquinho debaixo da mesa de som. E tinha uma bíblia do rock em inglês ainda, né. Então a gente contava histórias do rock, porque tinha que parar e comentar alguma coisa. Tá. Muita coisa a gente sabia, porque no 89, naquela época, você tinha que fazer um teste escrito. Então você fazia o teste de locução e depois um teste pro vestibular. Porque Caramba! você tinha que ser um locutor que entendesse de rock, Você não podia né. chegar lá e só falar. Então, e vinha questões mesmo, era no vestibular, aí 10 folhas ali para você responder se você tem um mínimo de noção de rock, para Caramba! poder entrar no ar e falar algo, porque o público de rock ele é exigente, né? Se você falar uma data errada, o nome de um vocalista de uma banda errada, eles vão
vão chiar. E Uhum. hoje, muito mais ainda, porque eles vão na sua rede social, vão na rede E social vão da reclamar rádio, pra você. vão lá mandar mensagem de voz, de texto, vão xingar mesmo. Então, hoje acho que a responsabilidade é até maior, né? A gente recebia cartas naquela época. Hoje você recebe na A hora, em tempo notificação já real, vem ali na hora. falando isso, Você isso, acabou de aquilo. falar, já apita Você errou a vírgula do negócio já ali. apita seu celular. Então a gente vê isso no Jornal 89 de manhã. Você falou alguma coisa, algo errado, na hora eles já mandam, né? Então a resposta é muito imediata e a responsabilidade é maior. Até a sequência da música, do Também, álbum. se você errar ali algo. Então pra gente era algo muito. Ainda é, você trabalhar com rock é muito complicado, porque você está mexendo com fãs mesmo, fãs de carteirinha, a maioria do público. E essa geração toda é uma geração que veio comigo. Eu tinha 18, 19, hoje esse pessoal que pede música em 89, tá aí, já passou dos 40 e, E continuam pedindo Offspring. pedindo Então hoje música. eu vou discotecar no Morrison, vai, então vai ter um Halloween. Você continua tocando Green Day. Toda aquela safra dos anos 90 e 80, ela é muito bem-vinda, né, em todas essas baladas e todo mundo se identifica. E o que eu acho interessante, assim, através do jornal, tá, não tem, as bandas não estão surgindo com um tema mais político, mas eu percebo que os pais estão passando hoje o rock para essa criançada. É Que muito há legal muito tempo eu isso, não né? via isso. Então, pelo jornal, a gente tem o WhatsApp ali de manhã, e os pais levam as crianças na escola ouvindo a rádio. E aí as crianças que pedem. Dessas de 5, 6, demais! 7 anos. Então, tem muita criançada pedindo Ramones, System of a Down, eles falam corretamente o nome, muito engraçado. Porque o pai tá ouvindo, né? Eu acho que o rock é isso mesmo, de É você geração para geração. transmitir de geração pra Geração para geração. geração. Não entendi o que aconteceu nos anos 2000, que teve esse ato todo Teve aí. essa Teve esse parada. ato, realmente, né? Tá adormecido, né? Mas eu acho que tá voltando. Isso aí já tá me animando bastante. E eu torço para que tenha um novo cenário, com bandas nacionais, tão bom quanto aquelas dos anos 80 e 90. Então eu tô na expectativa. 89 está nessa expectativa. Que surjam bandas como naquela época. Um cenário novo aí de bandas. E a 89 precisou se adequar em algum momento com alguma questão? Não, acho que não, não. Foi. Ela seguiu, Ela é. Ela mesma. toca de 50 até agora, né? Então hoje toquei Elvis de manhã, Beatles, a gente toca 50, 60 até agora, até as atuais, Muse, por exemplo. Muito bom. Esse Cadu Previero, locutor da 89 FM. Agora a gente vai pro segundo quadro. Ah, que legal. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Cadu. Tá bom. Ping Cadu, é que É. você tá acostumado com rádio, tá acostumado com essa coisa do falar, responder, mas tem gente que vem aqui que toma um susto nesse quadro. Que Por fica quê? desesperado porque o que vai ter que responder da vida. Tá. Mas é tranquila, na verdade eu te pergunto uma coisa, enfim, já sabe, Tá. ping-pong. Uma dica de livro. Livro, biografia da Janis Joplin, tô lendo agora. Música, mas não, fora do rock. Você escuta o quê? Música fora Fora do do rock. rock. Se fora você... do- Aí, agora eu peguei mesmo, é fora Não, do tem rock. bastante coisa. Ó, vou te falar que eu gosto até gosto muito de soul music, né? Então, essa parte de soul, Sam Cooke, James Brown, isso que é fora do rock mesmo, eu gosto demais, né? Blues e soul eu gosto. Ele vai pra balada E vou te flashback. falar, e até de MPB, vamos lá, MPB Bossa Nova eu gosto muito. Então eu Boa. acho legal o João Gilberto, né? Como eu falei da Tropicália, eu acho sensacional algumas músicas da Tropicália. Então, Tropicália, Bossa Nova, Soul e Blues é o que eu ouço fora do rock. Sensacional. A gente estava falando de rede social. O que você segue nas redes sociais que você acha legal indicar para o pessoal que está ouvindo? Tenho mais discos que amigos, é bem interessante ali, eles fazem uns comentários bem legais dos discos, das notícias de música. O próprio site também, as redes sociais do 89, né, que são bem legais também, a gente está sempre atualizado ali. E é mais de música mesmo, então o que eu sigo mais, as bandas eu sigo aí no Instagram, então estou sempre por dentro Para do que tá saber o que está rolando. acontecendo As no dia nacionais, as né? internacionais, então hoje o que eu sigo basicamente é esse mercado de música. E para o Cadu espairecer, relaxar, o que ele faz? Vai para onde? Ouvir música e caminhar. Se puder caminhar ouvindo música, eu acho que é sensacional. Caminhando, ouvindo música. Ouvindo música, vai num parque ouvir música, ótimo. Dá 10 voltinhas ali no parque, já É. relaxou, respirou bem e já bota a cabeça em ordem. Cabeça em ordem. Você sabe que o nosso Josiel aqui, ele é maratonista, ele corre Olha aí, que 21, legal, uma mas tá coisa, certo. né? Né? Aí é bom, eu preciso aprender a andar, correr, não gosto muito Não, não, mas caminhar, corrida é sensacional, academia também, mas caminhar no final da tarde ouvindo uma música é sensacional, já relaxa, né?
Quando o Cadu olha para trás, esses 25 anos oficiais, né, que você falou 26, É. 27, dentro da 89, com tudo que você já participou da história do Brasil, do rock, enfim, de tudo. O que você sente quando você olha para trás? Você faz parte da história de muita gente. Sim, assim, hoje você tem uma relação muito boa com as bandas nacionais. Hoje muitos são amigos, né? Gente de banda que você cruza em vários lugares, eventos, shows da rádio. Você conhece muita gente, pessoal de produção de música, né? Os ouvintes mesmo. Então eu acho sensacional isso daí. Os ouvintes envelhecerem junto com você. Eu acho que isso é legal, né? Porque eles continuam ouvindo o que o que você toca, né? O que você ouviu desde os anos 90 e 80 e continuam participando. E como eu disse agora há pouco, eles estão treinando os filhos deles para uma nova geração. E eu ainda estou participando dessa nova geração, a molecada pedindo rock com 8, 9 anos de idade. Isso para mim é sensacional. Então, eu não senti passar esses 25 anos, para falar a verdade, né? A gente não acaba nem sentindo É um passar muito. menino ainda. Não, hoje eu me sinto até com mais fôlego do que naquela época. Então, mais eventos, eu acho que é mais experiência Uhum. e você leva muito numa boa isso tudo. Legal, o Cadu passou fácil nesse ping-pong um pouco. Também, se não passasse, né, tá tudo certo. É porque a gente tem uma tensão É. aqui. Quem não é do dia a dia fica meio com medo do Tá, microfone, de de falar, responder. mas enfim. Nós conversamos aqui com o Cadu Preveira, o locutor da 89 FM. A gente falou muita coisa legal sobre rock, sobre a história do rock, sobre o que influencia hoje em dia ou não. Obrigada, Cadu. Passou muito rápido. Nossa, rápido demais. Muito rápido. Eu quero que você venha mais aqui pra gente falar Pode me de convidar outras que eu coisas. venho, eu que agradeço. Um abraço a todo mundo que tá curtindo aqui o programa. E valeu. Obrigado você, Julie, Samuel. Valeu, obrigado. Valeu, Cadu. O Alesp Conecta de hoje conversou com o Cadu Previero, locutor da 89 FM. Até o próximo Alesp Conecta.